Olá, pessoal. Eu sou a professora Nicole do Alfa EAD. Vim trazer para você hoje uma aula do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse conteúdo vai cair na prova de Osasco. Vou pedir para você já curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar embaixo. Vou falar para você ficar até o final da aula, pois no final nós teremos questões onde você vai poder avaliar os seus conhecimentos e perceber se você aprendeu ou não o conteúdo. Vou também apresentar bem no finalzinho o nosso preparatório para Osasco, para você garantir a sua aprovação entre os primeiros colocados e conseguir ser chamado para trabalhar na Prefeitura Municipal de Osasco. Lei número 8.069 de 1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Começa no seu artigo 1º falando que vai tratar da proteção da criança e do adolescente. O artigo 2º define quem é essa criança e esse adolescente, que é a criança, a pessoa de 0 anos até 12 anos incompletos ou 11 anos, 11 meses e 29 dias, e o adolescente é aquele que tem 12 anos completos até 18 anos incompletos. O artigo 2º também fala que nos casos excepcionais previstos por lei é considerado também, aí enquadrado no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoas entre 18 e 21 anos, excepcionalmente. Então, esse estatuto vai falar sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, fala que essa criança e o adolescente, eles têm direitos iguais aos adultos, pois essa criança e esse adolescente é cidadão hoje, nasceu, é cidadão, então já tem direitos, pensando aí que o ECA foi escrito em 1990, é claro que já teve muita atualização, muita emenda aí de lei, né, que alterou o ECA, mas pensando em 1990, num momento onde as crianças não tinham tantos direitos como hoje já está muito claro que as crianças têm direitos, mas pensando ali em 1990, era um momento que era necessário que fosse escrito esse estatuto falando que, aqui no artigo 3º, que a criança ela é uma cidadã dotada de direitos como qualquer outra pessoa. Então, o ECA vai falando isso para nós e isso cai bastante em concurso público. O artigo 18 fala que é dever de todos, colocar a salvo a criança e ou adolescente de qualquer situação vexatória, humilhante, constrangedora, violenta, aterrorizante. Fala também no 18b que pais, a família ampliada dessa criança, além dos pais, ali os parentes, também os agentes públicos, funcionários públicos, pessoas que trabalham na escola, que são ali os agentes que estarão cuidando daquela criança enquanto ela estiver ali, ou os agentes socioeducativos, todos esses não podem, de maneira alguma, punir uma criança com uma situação de violência, mesmo que o motivo seja plausível, seja bom. Eu estou fazendo isso para educar a criança. Se isso acontecer, está previsto aqui no artigo 18b, que essa pessoa pode ser ali punida, pode ser encaminhada para o Conselho Tutelar ou até mesmo denunciada ao Ministério Público e podendo ali ser presa. O artigo 22 fala das incumbências dos pais e fala uma coisa bastante importante aqui, que pai e mãe têm os mesmos deveres e direitos para com seus filhos. Então, a obrigação da educação da criança não é só da mãe, é do pai também. Então, fica bem claro aqui que o direito e os deveres desses pais para com essa criança, para com o seu filho, são iguais. O artigo 53 fala, então,
que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando a igualdade de condições, o direito de ser respeitado por seus educadores e o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito à organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, perto de sua residência. Fala também aqui no artigo 53A que é dever da instituição de ensino, clubes, trabalhar e desenvolver programas de prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas. No artigo 54, fala que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade certa, que seria a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Fala aqui no inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Isso aqui está ultrapassado, nós estamos em 2024, então está ultrapassado, porque a lei é antiga, enfim. Porque hoje o ensino médio ele já é gratuito. É claro que existe sim um número muito grande de evasão de adolescentes no ensino médio que acabam saindo da escola e não terminando o ensino médio, mas a União já oferece o ensino médio gratuito. E o último aqui, que é o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Esse termo, portador de deficiência, também está ultrapassado. O termo hoje é pessoa com deficiência. Então, aqui fala que atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Eu estou colocando aqui, deixando bem claro que o termo está ultrapassado, mas é importante você saber porque as provas, elas podem conter questões que estão escritas exatamente igual está aqui na lei, né, do ECA 8.069, e você precisa saber que está ultrapassado se acontecer de cair em outras questões, se forem alguns pensadores, alguma literatura falando mais nova, ou uma legislação já atualizada, mas se for no ECA e houver esse termo, você não vai achar que está errado, tá certo? É porque o ECA mesmo que está desatualizado. Mas como o edital fala que vai cair o ECA, então é importante que você saiba que esse termo existe aqui no ECA. O artigo 55 fala que é obrigação dos pais matricular os seus filhos na educação básica. Fala também no artigo 56 que os dirigentes de estabelecimento do ensino fundamental deverão comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, que seria a evasão escolar, e elevados níveis de repetência. Então, é obrigação dos pais matricular e levar os seus filhos, fazer com que eles vão até a escola, cheguem até a escola, e é obrigação dos dirigentes, que seriam os diretores de escola, comunicar ao Conselho Tutelar após tentarem ali falar com a família, e mesmo assim a família continua não levando a criança, se a criança for pequena, ou se o adolescente não está indo para a escola, é obrigação do dirigente, que é o diretor escolar, comunicar ao Conselho Tutelar, no caso de maus tratos, que seriam ali violência, seja ela física, psicológica, abuso sexual, ou no caso de evasão escolar ou repetência, o aluno está repetindo demais. Por quê? Porque falta muito, porque a família não acompanha. Então, os dirigentes, diretores escolares, têm ali a incumbência de relatar ao Conselho Tutelar. No artigo 57, fala que o poder público deve estimular pesquisas, experiências, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação. Isso aqui é bastante interessante, principalmente para o professor que está estudando, porque existem muitos artigos, muitos programas de iniciação científica, de mestrado, doutorado,
para professor. Por quê? Porque isso está em lei. Então, na Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 57, está falando aqui que o poder público precisa estimular que venham a haver pesquisas referente ao calendário, à seriação, o currículo. Então, esses artigos que a gente lê sobre currículo, didática, enfim, é devido a isso, a avaliação, porque está na lei. Então, existe ali uma verba específica para isso, porque acredita-se que o sucesso escolar e o fracasso escolar está acontecendo devido à falta de pesquisas na educação. Artigo 58 fala que no processo educacional é necessário respeitar os valores das crianças, valores culturais, artísticos, históricos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a estes liberdade de criação e acesso às fontes culturais. Então, se uma criança, por exemplo, vem do Haiti, nós temos muitos imigrantes aqui no Brasil, é necessário que a escola respeite os valores daquela família e daquela criança, respeite ela e venha também apresentar aquela cultura para os demais, para os colegas, para que aquela criança venha se sentir acolhida ali no ambiente educacional. Nós lemos tantos textos falando sobre isso, mas a gente vê que está previsto em lei. O artigo 59 fala aqui das incumbências do município, que com o apoio dos estados e da União estimularão e facilitarão a destinação de recursos, dinheiro, para espaços, para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas à infância e à juventude. Então, está previsto em lei aqui também que o município ele deve ali, por exemplo, fazer praças, fazer quadras poliesportivas, para que as crianças e adolescentes venham ter acesso a essas práticas também. O artigo 62 fala sobre o que é considerado aprendizagem, a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor. Então, é possível que um adolescente ele esteja trabalhando e aprendendo, está previsto aqui no artigo 62. O artigo 63 fala que a formação técnico-profissional obedecerá os seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, um adolescente ele não pode trabalhar e deixar de estudar. Para ele estar trabalhando de forma técnico-profissional, ele obrigatoriamente precisa estar estudando. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, o trabalho que esse adolescente vai fazer ali, esse trabalho de formação técnica profissional, precisa ser condizente com algo que vai fazê-lo aprender para trabalhar no futuro, mas não pode ser um trabalho que não agregue em nenhum aprendizado para ele. E horário especial para o exercício das atividades. Então, um adolescente ele não vai trabalhar de forma alguma com 40 horas semanais. Vai ser ali um horário adaptado para que ele venha trabalhar, trabalhando na sua formação técnico-profissional e que ele venha conseguir estudar também. O artigo 64 fala que ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Então, enquanto ele está ali fazendo a sua formação técnica profissional, ele pode e deve, inclusive, receber ali essa bolsa de aprendizagem. E é vedado o regime noturno. Então, de forma alguma, esse adolescente até 14 anos pode trabalhar à noite para adolescentes que exercem essas atividades profissionais. É obrigatório a inclusão de conteúdo que trate dos direitos da criança e do adolescente, tendo como diretrizes o Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo do ensino fundamental, observada a distribuição de matéria didático adequado. Então, aqui também nós temos esse ponto que fala que o currículo do ensino fundamental na escola precisa estar pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 70 fala que é dever de todos
coibir qualquer tipo de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. No 70A, fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem trabalhar de forma articulada a fim de elaborar políticas públicas e também executar ações que venham coibir, prevenir todo tipo de maus tratos contra criança e adolescentes. Fala que eles devem oferecer espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais da saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança. Terminamos aqui os pontos centrais do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pontos que mais caem em concurso público. Vamos agora para as questões. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, a criança e o adolescente: a. Tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, excetuando-se os integrantes da família ampliada, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas, bem como qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. B. Tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. C. Devem participar de toda forma de vida familiar, comunitária, sem discriminação, exceto da vida política, na forma da lei. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de perturbação, violência, maus tratos a que estiverem expostos. Observar os direitos e garantias de que são titulares e denunciar casos de abuso sexual ou moral ao conselho tutelar mais próximo. D. Podem expressar opinião quando adolescentes, enquanto crianças, não, em função da tenra idade. Participar na vida da comunidade local, regional, estadual e federal, com preservação dos vínculos familiares e sem reintegração familiar, se adotados por famílias não consanguíneas, propiciar para si escolarização, profissionalização, atividades culturais, esportivas e de lazer. E devem buscar refúgio quando necessário, auxílio e orientação dos mais velhos, seguir a crença dos pais e participar de cultos religiosos em sua companhia, brincar, praticar esportes e divertir-se, quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á atenção à atuação de cuidadores especializados e rotativos, de forma que essa criança não se habitue com um único cuidador. Resposta correta B. Tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.
A escola na qual Joana trabalha como professora tem o orgulho em dizer que está em conformidade com o que dispõe no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isto é, a escola garante o direito à educação às crianças e aos adolescentes, preparando-os para o exercício da cidadania e qualificando-os para o trabalho, sempre visando a ascensão cultural da pessoa, B, a ascensão econômica da pessoa, C, o pleno desenvolvimento da pessoa, D, o desenvolvimento técnico da pessoa, E, a continuação dos estudos da pessoa. Resposta correta C, o pleno desenvolvimento da pessoa. No Brasil, há diversas leis que versam sobre a necessidade da mediação na promoção da autonomia dos educandos, do reconhecimento e do respeito entre eles, prevenindo indisciplina e bullying, com diálogo, coerência e exigência. Entre as leis que mencionam o dever de se proteger a criança e o adolescente de situações degradantes, encontra-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90. Segundo o artigo 18 desse estatuto, é dever velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. A, de todos, B, do diretor, C, da escola, D, do inspetor e do professor. Resposta correta A, de todos. A criança e o adolescente têm direito ao respeito, conforme explicitado no artigo 17 da Lei Federal número 8.069. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a o apoio jurídico do Estado sempre que se fizer necessário, B, o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, C, o direito à aposentadoria após completar o tempo de serviço previsto em lei, D, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais, e o atendimento nos plantões sociais dos órgãos de atendimento ao menor, recebendo orientação e os encaminhamentos necessários. Resposta correta D, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos, 2. Indisciplina envolvendo funcionários e alunos da escola, 3. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 4. Elevados níveis de repetência. Estão corretas as afirmativas A, 1 e 3 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 2, 3 e 4 apenas, D, 1, 3 e 4 apenas, E, 1, 2, 3 e 4. Resposta correta D, 1, 3 e 4. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares,
e elevados níveis de repetência. Vou apresentar para você aqui a nossa plataforma. Nós temos aqui, ele é dividido por módulos. Vou entrar aqui na página de PDI, onde nós temos o curso completo, nosso curso completo também de PEB1, temos também o curso completo de auxiliar de desenvolvimento e apoio escolar e temos o curso para professor PEB2 com a parte de língua portuguesa e de legislação educacional. O nosso curso, ele tem a videoaula, ele tem também material de apoio para você imprimir e ele também tem simulados. Quando você entra aqui no conteúdo, ele é dividido por módulos, então nós temos aqui o primeiro módulo de língua portuguesa. Você vai assistir a aula, pode haver até 3 aulas em cada página que você entrar. Então, entrou ali leitura e interpretação de texto. Nesse tem 2 aulas. Você assiste os 2 vídeos, depois embaixo você tem ali o simulado para você fazer. Depois você vai para o outro conteúdo de língua portuguesa, vai fazer também. E bem no finalzinho nós temos material de apoio para você imprimir de língua portuguesa. Depois você vai para o segundo módulo de legislação educacional. Lá você vai ter também as videoaulas explicadinho, depois você vai ter o simulado para você fazer. Depois do simulado, você também tem ali o material de apoio para você imprimir, se assim você desejar. E depois você vai, se for o caso de PDI, no caso de PEB1, você vai ali para o módulo de matemática, que é o professor Wellington que está dando essa aula, que está dando esse módulo. Você vai ali assistir aos vídeos de matemática que já tem neles exercícios e explicação. Depois você tem lá no final do módulo também o material de apoio para você imprimir. E depois você vai para o último módulo, que é o módulo de autores. Lá estão todos os autores do edital de Osasco, para você estudar e ser aprovado, ser bem colocado e garantir a sua aprovação no concurso.